Olá pessoal, tudo bom? E aí, deu para descansar bastante aí nesse período de férias, dar uma esfriada na cachola, né? Estava precisando, né? Muita coisa acontecendo no mundo, a gente precisando cumprir com as nossas obrigações escolares e a gente entende que isso acaba causando aí para nós uma sobrecarga. Mas eu espero que vocês estejam todos bem, viu? Tô com saudade, saudade de dar umas broncas na sala, de dar uns gritos. É, Mas é verdade, tô com saudades. Bom, a gente vai iniciar agora um terceiro bimestre. Então, mesmo aí com a pandemia, o nosso colégio conseguiu se adequar, se adaptar, né? Então a gente está fazendo as nossas aulas aí online, com as entregas das atividades pelo WhatsApp do professor e, no meu caso, postando as videoaulas, fazendo exercícios, fazendo correção de exercícios e tocando o barco como tem que ser tocado, tá bom? Neste bimestre, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem ao máximo de atenção e de comprometimento com as atividades, certo? Então, não deixe para acumular atividade, deixar atividade pendente. Sempre que possível, encaminhe para o professor todas as atividades. Se possível, fazer as atividades conforme o dia das nossas aulas. Eu vou passar para vocês no grupo, a partir de hoje, na segunda-feira, o nosso cronograma de horários. Conversei com a Cláudia e eu quebrei um pouco o horário que estava antes. Então eu deixei, por exemplo, no começo dos dias da semana, como segunda, terça e quarta-feira, para fazer as aulas de matemática. É uma ou outra sala que eu não consegui deixar até quarta, então vá até quinta. Mais no mais, as aulas de matemática serão de segunda a quarta. Então, por exemplo, vai ter dia que vai ter 2 aulas, tem dia que tem 3 aulas, porque a gente tem que respeitar o limite de 6 aulas na semana, certo? Mas eu procurei deixar no horário dessa forma, deixar de segunda, terça e quarta-feira as aulas de matemática. Vou passar o horário, como eu falei para vocês, porque tem uma sala aí em especial, que agora eu não lembro, não me recordo, se é o sexto ou se é o sétimo laranja, que ainda ficou com uma aula de matemática na quinta-feira. E aí na quinta e na sexta-feira eu deixei as aulas de ciências. Eu meio que já estava fazendo isso, mas agora vai ser oficial. Vou deixar esse tipo de horário, tá bom? Que é uma forma de vocês se organizarem melhor e de também não tendo tanta dificuldade assim em saber qual disciplina vai ter durante a semana, certo? Uma que a gente já respeitava o horário, mas ficando desta forma fica mais segura. Tá certo? E durante este bimestre, pessoal, nós teremos aí a realização de simulados, tá bom? Vou passar as datas para vocês aí se organizarem certinho. Todos os professores também vão passar as datas, né, para poder reforçar isso, mas não deixem de estudar, tá bom? O conhecimento ele é muito importante, então a gente precisa estudar para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem, certo? Não é uma questão porque tem que estudar porque eu tenho compromisso com a escola. Não, você tem que estudar por você, tá certo? Hoje, nós como iniciaremos aí um assunto novo, né, de matemática, eu vou entrar em geometria. Então, eu fiz os resuminhos, vou seguir a mesma forma de estudo como eu fiz no bimestre anterior. Então, eu vou seguir na apostila com alguns exercícios, mas no mais eu vou retirar exercícios da minha autoria, que eu vou fazer, vou procurar pegar ali o tema do conteúdo da apostila e fazer resumo para que vocês copiem o resumo, porque eu acredito na minha forma de dar aula, que o aluno ele aprende mais também copiando, certo? Que ele copia e depois ele vai procurar entender aquilo que o professor está falando e explicando para ele. Então eu vou seguir da mesma forma como eu vinha trabalhando no bimestre anterior, tá certo? Hoje eu vou ficar um pouquinho mais de apostila porque tem algumas figuras, né, algumas ilustrações, e aí como na apostila está bem feito, eu vou seguir os modelos da apostila. Então a partir da explicação do conteúdo, vocês já não vão ver mais o meu rosto, porque eu vou gravar pelo celular, tá bom? Estou tentando me adaptar aí, encontrar uma outra maneira, não sei se eu instalo Camtasia para eu ficar no quadrinho do lado, né, no cantinho,
e aparecer a explicação do conteúdo que eu estou passando, ou se eu faço pelo webcam, eu vou ver ainda certinho, tá bom? Mas vou tentar dar uma melhorada aí também na nossa apresentação, para que a aula fique mais atrativa para vocês, tá bom? Peguem firme, não deixem atividades para trás, tá bom? A gente percebe que muito aluno aí acaba dando desculpa que está sem recurso, está sem celular, está sem internet, mas na verdade não é muito bem isso, ele acaba se perdendo, tá bom? É claro que vai acontecer essas situações também, não é todo dia, às vezes pode acontecer um dia ou outro que a conexão da internet não esteja muito boa, ou que aconteça algum probleminha aí, mas tirando isso, se vocês tiverem aí acesso à internet, acesso aos recursos tecnológicos, seja pelo celular, seja pelo computador, procurem assistir todas as videoaulas direitinho. Lembre-se, uma coisa que eu sempre falo para vocês, matemática não é difícil, só que matemática é uma disciplina sequenciada, uma coisa leva a outra. Então, se o aluno não pega lá de trás, ele vai ter dificuldade com o conteúdo da frente, tá bom? Eu vou seguir um protocolo também de quando vocês entregarem as atividades para mim, vocês podem entregar as atividades ao longo do dia, certo? À tarde, tudo mais, mas as dúvidas, caso vocês tenham, eu vou tirar somente em horário de aula, tá bom? Para eu também me organizar com o horário e também não ficar uma coisa muito acumulativa, tá certo? Então eu espero aí de coração que o terceiro bimestre aí seja para nós um bimestre de muito aprendizado, como eu já falei anteriormente, seja de muito proveito e que a gente tenha aí total condição de acompanhar, de aprender e de se enriquecer mais com conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Uma boa semana para vocês e vamos iniciar as nossas aulas. Bom, pessoal, então o nosso primeiro assunto aí da aula de matemática do terceiro bimestre, né, conteúdo do capítulo 1 da unidade 3 da apostila, é o conteúdo de linhas, certo? Então nós vamos trabalhar aí com as linhas poligonais, né? Saber identificar o porquê que elas são chamadas de linhas poligonais e se existem só elas, se existem outros tipos de linhas, certo? E o que leva a estudar a elas, certo? Então, eu espero que vocês tenham bastante atenção aí na explicação, na videoaula, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me procurem e me perguntem, tá certo? Para não ficar com dúvida, como eu falei para vocês. O conteúdo não é difícil, é um conteúdo fácil, só que assim, tem bastante nome, tem bastante partezinhas aí com suas estruturas que a gente tem que ter uma atenção. Tá certo? Eu fiz um resumo, né, que é esse que vocês estão vendo aqui. Eu vou acompanhando, mostrando, apontando. Vou deixar anexado também no plural, então eu quero que vocês copiem também este resumo, porque copiando o resumo e deixando no caderno fica uma coisa para sempre aí para vocês gravarem, e sempre que precisar consultar, vocês vão ter um material de apoio, tá certo? Que é o conteúdo do caderno. Bom, vamos iniciar a nossa aula então. Antes de eu falar das linhas poligonais, eu quero recordar com vocês algumas nomenclaturas. O que significa isso? Alguns nomes importantes na geometria. Então, no bimestre passado, né, inclusive eu tenho disponibilizado as videoaulas, todas as minhas videoaulas estão em abertos no meu canal. Então, o aluno, se ele tiver dúvida com o conteúdo lá atrás, ele pode clicar lá entrar no meu canal e na pasta, na playlist sexto ano matemática, que vai estar lá postado todas as videoaulas dos bimestres anteriores, do segundo bimestre, né? Porque primeiro a gente fez uma parte presencial mesmo, na escola. E aí o aluno consegue ter acesso a todo o material de novo, para revisar, relembrar algum conceito. Eu vou fazer uma revisãozinha, então, para a gente entender o que vai acontecer aqui. Na aula do segundo bimestre, então, nós trabalhamos com os primeiros conceitos de geometria. E os primeiros conceitos de geometria, eles são formados aí por 3 características extremamente importantes, que são o ponto, né, um ponto, a reta e o plano, né?
Então, o que significa isso mesmo, fazendo uma revisão? O ponto, então, né, que a gente representa sempre por letras maiúsculas, ele é entendido na matemática como um ente geométrico que a gente não consegue calcular a largura, o comprimento ou a altura. Então, por exemplo, quando a gente avista as estrelas que estão lá no céu, a gente não consegue saber o comprimento, e a gente olhando da Terra, a gente não consegue saber o seu comprimento, a sua largura ou a sua altura, porque ela está muito distante, ela só aparece como um ponto brilhoso para nós. Então, a definição de ponto é essa, é quando a gente consegue encontrar qualquer ente geométrico que a gente não consiga saber qual que é o seu comprimento, a sua largura ou a sua altura, certo? O segundo item importante são as retas, né? As retas, elas são formadas por uma linha que pode ter aí uma delimitação, ela pode acabar ou não, ou seja, ela pode ser finita ou infinita, né? E aí nós temos alguns tipos de reta, né? A reta quando está deitada, que nem aqui, ela é uma reta horizontal. Quando ela está de pé, igual a figura desse quadrilátero, ela é vertical. Quando ela está... E nós podemos ter uma reta diagonal, que é quando ela consegue ser transversal a uma figura geométrica. Por exemplo, se eu tiver um quadrilátero e eu querer achar o centro dela, eu vou ter que traçar uma linha transversal interna aqui e uma outra linha transversal interna aqui. Essas linhas transversais são um tipo de reta diagonal, certo? Lembrando, lá do bimestre anterior, que aí as retas, no caso, a gente acaba representando elas por letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu faço uma reta horizontal, ou uma reta vertical, ou uma reta diagonal, eu tenho que colocar nome nela por letras, mas por letras minúsculas. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras R e S, né? É o que a gente mais vê aí nas apostilas e nos exercícios quando vamos fazer. Mas não significa que elas não possam ter outras letras, beleza? E o terceiro conceito básico para nós termos aí a geometria básica, principal, é o plano, né? O que vai ser o plano? O plano vai ser um conjunto dos pontos e das retas, né? Vai formar aí, por exemplo, o que acontece com a carteira, né? Ela é uma superfície plana, porque ela é formada pelos pontos, formado pelas linhas, e elas têm uma função importante, que é a função de sustentação, de base. Então, o plano, ele acaba englobando as retas e os pontos, né? Que nem aqui, nessa figura da apostila de vocês na página 3. Nós temos aqui representados os pontos, ó, por letra maiúscula, A, B, C, depois D, E e F, né? Todos os pontos aleatórios. Depois nós temos aqui, entre o ponto D, E e F, uma ligação de uma reta, que é representada pela letra R minúscula, e o conjunto, né? Quando nós temos os pontos e as retas, todas englobadas num fundo só, nós chamamos esse fundo de plano, certo? E aí o plano, ele é representado pela letra grega, que no caso aqui está sendo utilizada a alfa, né? Já passei para vocês alguns modelos de letras. As mais comuns são a alfa, a beta, que é um B estilizado, e a gama, que parece um V, um X, um Y, certo? Bom, isso foram assuntos que nós já estudamos anteriormente, beleza? Mas é só para revisar. Hoje, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Já que a gente relembrou aí o que significa ponto e o que significa reta, uma coisa muito importante para a gente saber também é que quando nós temos a união de um ponto com uma reta, nós temos o que nós chamamos de segmento de reta. Então, por exemplo, aqui, ó, onde eu marquei ponto A, ponto B, ponto C, e eu fiz uma reta horizontal porque está deitada. A união entre esses três pontos e a reta, nós chamamos de segmentos, beleza? Então, nunca esqueçam isso. Segmento de reta significa quando a gente tem a união entre pontos e uma reta, beleza?
E aí, como é que a gente representa mesmo os segmentos de reta? Por exemplo, de A até B formou um segmento de reta, porque nós temos o encontro de dois pontos com uma reta. Então, eu coloquei aqui, ó, AB. Letra maiúscula, porque representa o ponto, e aí a gente coloca um travessãozinho em cima para definir que isso é um tipo de reta, beleza? O A, ele também consegue ligar com o C. Então, se não tivesse o B aqui, ó, seria AC, né? Dois encontros de pontos ligados a uma reta. Então, eu também represento aqui, ó, AC, letra maiúscula, porque é ponto, e travessãozinho em cima, beleza? E aqui no BC também, né? O B e o C também conseguem se ligar, descartando o A. Então, eu tenho dois encontros de pontos ligados a uma reta. Então, BC também é um tipo de segmento de reta, beleza? Isso também nós já tínhamos estudado. Agora vem as partes aí novas para nós. Então, observe, pessoal, que os pontos, eles também podem ter uma definição. Percebam que aqui no ABC, esses pontos, eles estão na mesma reta, né? O A, o B e o C estão na mesma reta. Só que olha aqui na apostila como estão os pontos A, B e C. O ponto A está aqui embaixo, o ponto B está lá mais em cima, o ponto C está próximo do B, só que na sua transversal, na sua diagonal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já o ponto D, E e F, que foram formados aí a reta R, está muito parecido com o meu ponto A, B e C que eu fiz aqui. A única diferença é que aqui eu tenho uma reta horizontal e aqui a nossa reta é, foca, diagonal, certo? Então, existem algumas diferenças que eu quero colocar para vocês agora. Quais são essas diferenças? Nós chamamos de pontos colineares todos, quando nós tivermos aí de 3 ou mais pontos, pessoal, que pertençam à mesma reta. Então, por exemplo, quando eu tiver 3 pontos ou mais que estejam na mesma reta, seja ela horizontal, seja ela vertical, seja ela diagonal, mas se eles estiverem na mesma reta, nós chamamos esses pontos de colineares. Então, no caso aqui da apostila, a gente pode dizer que o ponto A, B e C são pontos colineares? Não, porque o A está numa reta, o B está em outra reta e o C também está em outra reta, né? Se a gente for ligar aqui, vai ficar quase que um triângulo. Então, eles não estão na mesma reta, eles não podem ser considerados os pontos colineares. Já o ponto D, E e F, olha lá, eles estão numa linha que é diagonal, uma reta diagonal, né? Porque está sendo transversal ao plano, mas esses pontos estão na mesma reta. O D está atrás do E, que está atrás do F, tudo na mesma reta, beleza? Então, pontos colineares são quando nós temos 3 pontos ou mais pertencentes à mesma reta. Já os pontos coplanares, pessoal, o que acontece com eles? É quando nós temos esses 3 pontos ou mais pertencentes ao mesmo plano. Então, aqui eles não precisam aparecer na mesma reta. É o caso que acontece com este ponto A, B, C, que está na apostila. Eles não estão na mesma reta, cada ponto está num lugar, né? O ponto A, ponto B, ponto C. Porém, esses 3 pontos fazem parte do mesmo plano, que é esse paralelogramo azul, que é chamado de plano alfa, é o nome dele. Então, embora esses 3 pontos não estejam na mesma reta, eles fazem parte do mesmo plano, eles estão aqui no mesmo plano alfa, beleza? Então, neste caso, nós chamamos esses pontos de coplanares, beleza? Então, muito cuidado com relação a isso. E, pessoal, a mesma coisa pode acontecer com relação às retas, né? As retas, elas também podem ser coplanares se nós tivermos mais do que 2 ou mais retas que estejam no mesmo plano, certo? Então, por exemplo, aqui,
se eu pegasse um lápis e grifasse, né, A, B, C, vai formar uma linha, né, uma reta, e o D, o E e o F, eu poderia dizer que as duas retas que eu vou ter no plano vão ser retas do tipo coplanares, porque elas vão ter sentidos diferentes, uma vai estar de um jeito, outra vai estar de outro, porém elas pertencem ao mesmo plano, beleza? Existem retas colineares? Não vai ter essa definição, porque se for uma reta colinear, o que significa? Que ela vai ser sempre ter um sentido só. Ou ela vai ser só horizontal, ou ela vai ser só vertical, ou ela vai ser só diagonal, beleza? E uma última definição importante é se eles são pontos consecutivos ou não. Então percebam aqui, ó, que nessa reta e nessa reta que eu fiz, eles são formados pelos pontos A, B e C. A, B e C. A, B e C não é uma sequência? A letra B não vem depois da A, a letra C não vem depois da B e assim por diante? Então, quando nós tivermos uma sequência 1, 2, 3, A, B, C, significa que estes pontos são consecutivos, beleza? É quando eles apresentam uma sequência, beleza? Tranquilo? Bom,